Crianças, nessa aula de geografia, fala um pouco sobre. Hoje nós vamos falar sobre a vegetação, né? Vamos começar lá, né, na página 46 até a 48. Então, a vegetação é o conjunto de plantas, né, de uma determinada região, né? Conhecido também como flora, né? Flora seria a região coberta de vegetais, né? A nossa flora brasileira é muito rica, né? A vegetação, como está na página 46, a vegetação e o clima, eles estão sempre relacionados, né? Então, a região de cada, o clima de cada região vai ajudar muito na vegetação. Então, a gente precisa conhecer o clima de cada região para saber qual a vegetação que predomina naquele lugar. Na página 47, tem lá os tipos de vegetação, né? Tem um mapinha lá falando sobre as vegetações, né, de cada região, né, igual tá lá, tipos de vegetação. No Brasil, há muitas espécies de vegetação, mas as mais frequentes, dependendo da região, são floresta, cerrado, campo, caatinga, vegetações do litoral, como estão aí no mapa, tá bom? E aí nós vamos conhecer cada uma desse tipo de vegetação, tá bom? Floresta, página 48, né? Caracteriza-se por terem árvores altas, né? Juntas umas das outras, né? Existem nas florestas, a maioria delas, né? Exceto algumas, mas a maioria é possível caminhar nelas, né? Através de trilhas. Então, e na floresta a gente encontra muita espécie de flora, né? Como jacarandá, eu coloquei para vocês o jequitibá, a seringueira e as bromélias. Estão vendo aí, né? Cerrado. O cerrado é um tipo de vegetação com capins altos, né? Plantas rasteiras afastadas umas das outras. Estão vendo aí na imagem, né? Possuem árvores mais baixas, né, de troncos mais finos, diferente da floresta, né. Na região do Cerrado é muito comum o cultivo de algodão, de soja e também da pecuária, né. Eu coloquei até um cultivo de algodão para vocês verem aí, tá. Campo é um tipo de vegetação bem rasteiro, bem baixinho, né, verdinho. A grama é sempre, a gente pode chamar de capim ou grama, né? Essa extensão verde que tem, né? Que vocês estão vendo aí na imagem e na página 49 também tem. Então, é uma vegetação muito encontrada no sul do Brasil, né? E também serve muito para pecuária. Caatinga é um solo bastante seco, com pouca vegetação, né? Então, as folhas elas caem muito na época do clima seco, né? E são árvores pequenas também, de porte pequeno, muito espinho, né? Com muitos espinhos. Tem umas imagens aí das plantas que se desenvolvem na caatinga, né? A palma, mandacaru, essa outra que chama coroa de frade, né? E a caatinga ela é muito encontrada no nordeste do Brasil. Estão vendo aí as imagens, né? Temos a vegetação litorânea, né? Vegetação litorânea são vegetações que acontecem na praia, né? Muitas vezes. Geralmente é composta lá por coqueiro, né? Aquela imagem mais coqueiro já um pouco mais alto, aquela imagem mais praiana que a gente conhece, né? Lá na página 49 tá falando lá. No litoral, a vegetação é bastante variada, nós vamos ver, né? Existem ainda no mar as algas marinhas usadas nos cosméticos e produtos farmacêuticos, da onde é retirado, né, para a produção. Na página 50, está falando lá sobre algumas vegetações litorâneas, né? Uma delas é o mangue. Estão vendo aí? O mangue
Tem a vegetação de praia, né, que nós já falamos, que é aquela vegetação rasteira encontrada nas faixas litorâneas, e a segunda é o mangue, né, que é uma vegetação que dá mais em terrenos que são alagadiços, terrenos que contêm água, né, e os galhos pequenos, eles se entrelaçam, né, e dificultam até a passagem. Eu coloquei até uma imagem lá do mangue para vocês perceberem, né? Então, esses são os tipos de vegetação que nós encontramos no Brasil, como eu já falei para vocês. Depende da região, cada região tem uma característica específica, né? Uma é mais úmida, outra é mais seca, outra é mais quente, então depende muito de cada região, né? E aí é a vegetação que vai se originar dali, que vai nascer ali, né? Então o clima e a vegetação, eles andam sempre juntos, tá? Eles têm muitas coisas em comum. Continuando lá, né? Tá falando um pouco lá no último slide, né? Que a vegetação, ela traz grandes benefícios para nós, né? Para nossa saúde. Ela purifica o ar que nós respiramos, né? É muito importante isso, por isso que hoje em dia fala-se muito de se preservar o meio ambiente, de procurar viver em lugares que tenham mais vegetação, né? Purifica o ar, nos fornece a sombra, né? E alimentos também. Muitos alimentos são retirados da vegetação, né? E nos ajuda muito nisso. Lá nas páginas 51 e 52 tem os exercícios que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, o primeiro exercício, vocês vão marcar um X na alternativa que estiver correta. O segundo exercício, tem duas questões, né? E vocês vão colocar a correta. O segundo tá lá, escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem, né? Então, como que se espalha uma semente sem que o homem precise ir lá colocá-la, né? Pensem bem e respondam. 3. Observe as imagens e escreva o nome de cada vegetação. Então, tem duas imagens aí, nós já vimos, né? Os tipos de vegetação, pela imagem vocês conseguem diferenciar. 4. Vocês vão escreva no caça-palavras a seguir o tipo de vegetação que corresponde às questões. Vocês podem primeiro responder as questões, né? Tá dando a característica de cada vegetação e responder, ou vocês podem primeiro procurar no caça-palavras. Fica como a ordem fica do jeito que vocês preferirem, tá? Após aqui a explicação, tem um vídeo sobre vegetação que vai falar mais ou menos tudo que nós vimos, mas com imagens que vocês possam ver melhor, né? E entender melhor cada tipo de vegetação que existe. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos. Tchau, tchau. Beijo. Oi, crianças! Vocês sabiam que nossos bosques têm mais vida? Nós temos uma biodiversidade muito grande, pois temos vários ecossistemas em nosso país. São vários tipos de vegetações e animais que vivem nesse habitat. A região norte, por exemplo, apresenta o clima tropical, e é lá a vegetação da Amazônia. Além de latifoliada e densa, possui o solo do tipo latossolo, pobre em minerais e apresenta grande variedade de espécies, em virtude da grande presença de humus das folhas caídas no solo. Observa-se a presença de 3 subtipos. A mata de terra firme, onde nota-se a presença de árvores altas, como o guaraná. A mata de igapó, localizada em terras baixas, zonas alagadas pelos rios e onde vivem plantas como a vitória régia. E a mata de várzea, onde se encontram palmeiras, seringueiras e jatobás. Parte da região norte possui também a mata de cocais, onde ocorre a extração do babaçu e da carnaúba. O cerrado é localizado em sua maior parte na porção central do país. Possui vegetação caducifólia, ou seja, as plantações largam suas folhas sazonalmente para suportar um período de seca, exatamente porque o clima da região é tropical típico, com 2 estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. A caatinga está localizada na região nordeste, apresentando depressões e clima semiárido, caracterizado pelas altas temperaturas e pela má distribuição de chuvas durante o ano. Os cactos são as principais plantas da caatinga.
destacando-se os mandacarus, os caruás, os xique-xiques e as macambiras. No litoral do Nordeste encontra-se o solo de Massapê, excelente para a prática agrícola, sendo historicamente ligado à monocultura latifundiária da cana-de-açúcar. As araucárias se estendiam às grandes porções do sul, mas por causa da intensa devastação gerada para o desenvolvimento da agropecuária e do extrativismo, hoje só são encontradas em áreas reflorestadas e áreas de preservação. A Mata Atlântica estende-se junto ao litoral brasileiro, predominando em regiões de clima quente e úmido. Surge nas encostas das serras litorâneas em formas arredondadas, chamadas mares e morros. Esta formação vegetal apresenta-se muito densa, emaranhada e com grande variedade de vegetais adaptados a ambientes úmidos e perenes. Devido à sua localização geográfica, é a formação vegetal brasileira que mais devastações sofreu, principalmente em trechos menos elevados do relevo. Esse impacto ambiental é uma das consequências da intensa urbanização e industrialização que ocorreram no Brasil. Os mangues ocupam porções mais restritas do litoral, em reentrâncias das encostas, onde as águas são pouco movimentadas, como os pântanos litorâneos, os alagadiços e as regiões inundadas pela maré alta. Neles predominam vegetações halófitas, que se adaptam a ambientes salinos, com raízes aéreas e respiratórias, dotadas de pneumatóforos, que lhes permite absorver o oxigênio mesmo em áreas alagadas.